Irmãos, na semana passada eu falei alguns pontos sobre inteligência espiritual. Ó, quando for tirar foto, você fala para eu sorrir, tá? Assim, tá bom? Ó, Então, a questão é que a sabedoria espiritual ou inteligência espiritual é uma revelação do Espírito Santo para ensinar o povo de Deus a se comportar, agir, tomar decisões nesse mundo tenebroso. Eu sei que muita gente não consegue perceber isso. Acho que eu estava na casa de umas irmãs conversando sobre isso hoje. Demônios nos cercando o tempo todo. Às vezes você pensa que está pensando, mas é o inimigo que está jogando o pensamento. Nem tudo que você faz vem do céu, e talvez a maioria não venha. Você já parou para pensar quem está por trás, decidindo as coisas que você faz? Às vezes você pensa que é você. Quantas vezes espíritos devoradores estão dominando? Eu estava conversando hoje com os irmãos. Irmãos, você sabe que tem pessoas que eles frequentam a igreja há 20, 30 anos, eles nunca foram dizimistas. Não é porque não querem, eles mamam, gostam da visão, entendem, mas o devorador não deixa. Tem gente que acha que tem as coisas, porque o devorador ensina isso, mas são as coisas que tem essas pessoas. Nós precisamos de sabedoria espiritual para tomar as decisões necessárias e sermos vencedores naquilo que decidimos. Amém? Repita assim comigo: a vitória se conquista no detalhe. Presta atenção, irmãos. É no detalhe que a vitória é conquistada. A gente precisa, a sabedoria espiritual, ela traz os detalhes de Deus sobre as nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. O pessoal, Jesus chegou lá em Jerusalém, as pessoas cercaram ele, e todas as pessoas que chegavam de fora, tinham que passar na alfândega, pagar os seus tributos, dar lá o dinheiro, se fosse comercializar, se fosse fazer qualquer coisa. Aí Jesus chegou e alguém perguntou assim: o mestre não paga os seus impostos? Jesus não precisa, porque ele é Deus, não é? Senhor de todas as coisas. Mas ele falou assim: olha, para quê? Não ficam por aí dizendo e tal, vamos pagar esse imposto. Aí chamou um dos discípulos e falou assim: você vai até o mar da Galileia, pega aí uma vara de pescar, você vai ao mar da Galileia, e chegando lá, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda, um dinheiro, você pega e paga. Gente, não tinha um caminho mais fácil para poder pagar o imposto? Será que não tem um jeito mais fácil? Tem que pegar um peixe, abrir a boca dele. Mas você percebe que o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos era a sabedoria espiritual, que ela se move em cima do sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia! Ser dizimista, separar a sua oferta, vir à casa do Pai, é uma questão de sabedoria espiritual. Quantas coisas a gente tinha que fazer hoje? Quantas coisas, irmãos? Foi um dia corrido para todo mundo, mas nós começamos a utilizar esse princípio. Eu quero falar, na quarta-feira que vem, sobre as duas espadas que vencem todas as guerras. É impressionante, que é uma continuação disso. A gente precisa enxergar essas espadas. Mas olha, irmãos, Deus, Ele quer dotar. Você já ouviu falar, claro, de que existem pessoas, crianças com inteligência, né? Eles falam que são crianças dotadas de uma inteligência superior. O servo de Deus, ele é dotado de uma inteligência espiritual que faz ele discernir todas as coisas. Amém? Ensina ele a não entrar em guerras que não existem, a não ficar brigando por coisas que não existem, guerras que já acabaram, brigando por coisas que não levam a nada. E Deus achou um homem disposto
a receber a revelação da inteligência espiritual. É desse homem que eu quero falar hoje, Atos 13, 22. Atos capítulo 13, verso 22, eu tenho certeza que nós vamos começar por aí, e eu vou falar sobre por que Deus revelou a inteligência espiritual para Davi. Porque Davi, ele observava 4 princípios extraordinários que eu quero correr para compartilhar com vocês. Atos 13, 22, vamos ver o que Deus falou acerca de Davi. Qual foi o título que Deus deu para Davi? Amém? Nesse momento, lá no trono, qual é o comentário de Deus sobre você? Qual é o título nesse momento que você tem lá no trono? Nos comparando aqui a Davi. Por que Deus deu esse título para Davi? Atos 13, 22. Amém? Quem encontrou, diga amém. Olha aí no seu aplicativo, ou na sua Bíblia de papel, está escrito o seguinte. Eu quero convidar tem uma equipe de irmãos de vários lugares online aí conosco também, para as suas atividades aí. Deixa o Espírito Santo soprar o vento da revelação sobre a tua vida também. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha... O que é que você faz? Que Deus te encontra, que Deus te vê, e o Senhor olha e diz: ali está o meu filho. Então, Davi vivia uma vida tão singular na presença de Deus. Eu vou mostrar aqui 4 pontos, que a Bíblia diz que, ao mesmo tempo que enquanto Deus desprezava, se afastava de Saul, Deus achava Davi. Amém? Levanta a mão direita, diga assim: Deus está me achando. Amém? É maravilhoso, não é? Aleluia! Deus está me encontrando. As coisas que eu faço diante dele agrada tanto o meu Senhor, que ele me vê, que ele me acha. Eu estou atraindo os olhos de Deus sobre mim. E quando Deus achou Davi e viu aquele homem tão simples, que começou cuidando das ovelhas malhadas, das ovelhas que não tinham muito valor, e colocou à frente de Israel, e colocou Davi na sua genealogia, Deus disse assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Esse foi o título que Deus deu para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Levanta a mão direita de novo, diga assim: eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Oh, glória a Deus. Aquece o coração da gente. Mas espera aí, que revelação Davi recebeu? O que foi que ele viu? O que foi que ele fez que atraía a atenção de Deus, que atraía o olhar de Deus? Pedro foi achado pelo Senhor, Paulo foi achado pelo Senhor, Priscila foi achada pelo Senhor. Quantas mulheres, quantos homens, cuja vida de santidade, de entrega, de obediência, atraía o olhar de Deus. Amém? Atraía a atenção de Deus. E eu quero mostrar aqui 4 pontos para vocês. Amém, irmãos? São 4 pontos. O que foi que Davi tinha que atraía a atenção de Deus? Davi desenvolveu uma inteligência espiritual, através desses 4 pontos que eu vou mostrar aqui para vocês. Inteligência espiritual é uma revelação, viu, irmãos? Não é um aprendizado mental, racional.
Você pode ter conhecimento bíblico, você pode ter informações sobre todas as religiões do mundo, você pode ter acumulado uma teologia maravilhosa, e inclusive estudar a própria filosofia do cristianismo, como começou com Santo Agostinho, mas não ter inteligência espiritual. Porque é um revelado do Espírito Santo, quando você se coloca na posição como Davi se colocou. Então, a revelação que Davi tinha acerca de Deus, ele observou 4 princípios fundamentais e transformou aquele reino humano de Israel num reino eterno. Por isso que a Bíblia chama Jesus de filho de Davi. Amém? Da descendência de Davi. Sabe por que aquele cego foi curado quando Jesus entrou em Jericó? Só para dar um exemplo, ele usou inteligência espiritual, era cego, mendigo, jogado, e ele grita. Ele pergunta: quem está passando aí? É Jesus de Nazaré, está passando aqui. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia com quem estava falando. Amém? Jesus parou tudo e curou aquele homem. Ele sabia. Inteligência espiritual. E Davi, ele observou isso. E eu quero compartilhar com vocês esses 4 princípios. Amém? Primeiro princípio. Davi, ele tinha a revelação plena do poder de Deus. Amém? Mas todos nós temos. Nada disso. Irmãos, nós temos mais medo do Covid do que mais confiança no Senhor. Estou falando sério, irmãos. Nós temos mais coragem para sair de casa do supermercado fazer compra do que ir para a igreja. Deus é apenas uma visão religiosa histórica para a maioria das pessoas, e não um ser pessoal, íntimo, de relacionamento e comunhão. Nós temos uma geração de pessoas religiosas adequadas à circunstância e ao sistema. Eu comentei com 2 irmãos hoje o seguinte: você só está pronto para viver para Cristo ou com Cristo, se você também estiver pronto para morrer por Ele. Enquanto você não estiver pronto para morrer com Cristo, não está preparado para viver com Ele. Compreende isso? Compreende isso, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente a visão que Davi tinha do poder de Deus. Davi, ele enxergava um Deus todo-poderoso. E por que nós falamos isso? Vocês se lembram quando ele teve o encontro com Golias? Se lembram? Aquele homem de quase 3 metros de altura, que ficava do lado de lá do rio, dizendo para o povo de Israel: tem algum corajoso aí para me enfrentar? Eu estou aqui. Golias, além de ser um gigante, era um guerreiro treinado. E o rei, todo o exército, o rei, todo mundo, caladinho, irmãos. Satanás, ele manda para a porta da sua casa vários Golias, para a porta da sua vida, do seu casamento. E tem crentes que estão, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Davi, a primeira coisa que eu quero dizer, por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Por que ele tinha uma inteligência espiritual? Porque ele tinha a revelação do poder de Deus. Só isso. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos, e estava lá Golias: quem é o bom aí? Não é, irmão? Quem quer me enfrentar aí? Todo mundo quietinho. Davi falou: quem é esse camarada, esse incircunciso? Golias aí. Falou: eu vou. Aí arrumaram uma roupa para ele, que ele não aguentou, né? A roupa era muito pesada, ele ainda era menino, menor. Irmãos,
A roupa que nós precisamos é uma roupa chamada poder de Deus. Não tenha medo. Levanta de manhã, estende as mãos para onde você vai, diz: hoje será um dia de vitória. Em nome de Jesus, o Senhor, e libera palavras proféticas de vitória, meus irmãos. Não fica fazendo aquela oração de medo. E aí, meus irmãos, Davi caminhou em direção a Golias, o filisteu, e ele disse: olha, quando a pessoa tem revelação do poder de Deus, presta atenção, irmão. Ele não ficou xingando Golias, seu porcaria, não, olha o que ele disse. Eu estou falando de 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você vem a mim com espadas, com filosofias, com os teus recursos, com a tua força, mas eu vou te enfrentar no poder, em nome do Senhor dos Exércitos. Não há doença que resista, não há praga que não vá embora, não há poder de trevas que não se quebre, porque ele tinha a visão do Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia! Tem áreas da sua vida que está difícil, a situação financeira está difícil. Começa então: olha, eu vou enfrentar esse Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter a revelação do poder de Deus. Ele é todo. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem observar alguns detalhes da Bíblia. Eu disse que a inteligência espiritual, ela é revelada no detalhe. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: encerra-se, o véu se rasga, ele se prepara para subir aos céus e diz: olha, Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não foi isso que ele falou? Só um pouquinho. Se todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, sobrou alguma coisa para o diabo, gente? Sobrou? Vamos pensar. Quem é que está dando esse falso poder que o diabo diz que tem? Nós, seres humanos. Vocês sabem que há cultos em igrejas que Satanás é mais celebrado do que o próprio Cristo. Que o nome dele, eu recebi um relatório esses dias que em um culto de uma igreja evangélica, falou-se o nome de Satanás 72 vezes. De Jesus não chegou a 12. Ele está debaixo dos nossos pés. A não ser que você comece a fazer um carinho, que você comece a andar abraçado, que você comece a obedecer algumas ordens dele, aí ele toma conta. Não porque tem poder, mas porque nós demos a ele aquilo que era nosso. Entende? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem lá em 1 Samuel 17, 45, é que Davi, ele tinha a revelação do poder de Deus. Amém? Não importa se é Golias, não importa se é um exército, não importa se é uma pandemia, não importa se é um desemprego, não há problema. A questão é, nós vamos diante dessas coisas, enfrentando essas coisas, não na nossa capacidade, não no nosso nome, não naquilo que nós achamos que temos que fazer, é em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? O problema precisa ouvir da nossa boca com que arma nós estamos enfrentando. Com o poder de Deus. Se não for com o poder de Deus, não vá. Você vai fracassar. Se você não entregar o dízimo no poder de Deus, se você não adorar no poder de Deus, Senhor, é no teu poder que eu quero caminhar seguro. Amém? Davi tinha essa visão. Ele tinha a revelação do poder de Deus e aprendeu a utilizar esse poder para glorificar o nome do próprio Deus. Você entende isso? Aleluia!
Isso é sabedoria espiritual. Segunda coisa, que eu acho extraordinário, porque eu levei mais de 10 anos para entender, irmãos. Davi tinha a revelação da autoridade de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Davi tinha a revelação da autoridade de Deus. 1 Samuel 24, 10. Eu peguei um versículo só, por causa do nosso tempo, para ficar mais fácil. 1 Samuel 24, 10. Eu já abri a Bíblia aqui em 2 Samuel. É 1 Samuel 24, 10. Para quem está aí acompanhando e anotando, 1 Samuel 24, 10. Vamos lá? Olha o que está escrito lá. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Vamos dar uma explicadinha rápida aqui. Quando Davi entrou nas cavernas de Adulão, Saul cercou aquelas cavernas, conjunto de cavernas, colocou ali centenas de soldados e deu a ordem: se ele sair, matem. E foi naquelas cavernas de Adulão, no sofrimento, que Davi descobre o princípio da autoridade espiritual. Irmãos, todo o universo, ele é sustentado em cima de dois princípios. Você não pode esquecer isso. Amém, gente? Vamos repetir para a gente decorar isso aqui? Eu sempre estou repetindo, é muito importante isso. Diga assim comigo: todo o universo se sustenta em cima de dois princípios: autoridade e obediência. Autoridade e obediência. Se você não tiver a revelação da autoridade, você pode estar tocando na autoridade, na glória de Deus. O negócio é sério. Quando Davi tem uma experiência com Deus, você lê o Salmo 142, e sai da caverna, sabe o que aconteceu, irmãos? Você acha que o maior teste com Davi foi ficar 2, 3 anos na caverna, passando fome, sede? O maior teste foi do lado de fora. Quando ele sai, quem é que ele encontra de costa para ele? Que ele toca aqui na orla do vestido? O rei Saul. E a equipe dele falou: mata esse cara porque ele quer te matar, você vai ser o rei de Israel. Olha que coisa impressionante. Sabe o que Davi respondeu? Eu não vou tocar no ungido de Deus. Davi sabia que Saul tinha sido ungido pelo profeta Samuel, a unção de Deus. E ele não ia tocar naquele ungido, que era o cara que queria de qualquer jeito matá-lo. Você percebe a visão de autoridade? A revelação da autoridade espiritual. É claro que aí a gente pode falar de Coré, Datã e Abirão, a gente pode falar de Miriam, a gente pode falar como Jesus lidou com isso, Herodes com medo de bicho. É claro que nós entendemos que essa pandemia existe porque esse planeta tem tocado na autoridade de Deus. É claro que nós entendemos isso. Por isso, irmãos, preste atenção. Não toque na autoridade do Senhor e naqueles a quem o Senhor ungiu. Eu não estou aqui para discutir com Deus se Ele ungiu para ungido. E eu não vou tocar naquela unção. O cara está fazendo uma coisa errada, entrego na mão de Deus e o Senhor resolve. Amém? Não sou eu. Da mesma forma acontece. O Senhor me deu uma unção. O Senhor deu uma unção para o pastor André. O Senhor deu uma unção para você. E quem tocar nessa unção, quem da sua família se levantar contra a sua fé, contra a sua dedicação, contra o seu zelo pelas coisas de Deus, o Senhor vai pedir contas. Não se preocupe, você não tem que brigar com as pessoas. Amém? Acho que a gente estava conversando hoje na casa das irmãs.
Não tem que ficar brigando, se justificando. Irmãos, o Senhor vai cuidar disso para mim. Amém? Eu não tenho que estar me justificando nem me defendendo, irmãos. Tocou na unção. O Senhor tocar naquele que tem unção. Saul era o cara torto. Deus já havia rejeitado a ele. Mas unção não se tira, só com a vida. Olha a responsabilidade. Mas na frente o Senhor tira a vida. Mas não foi na mão de Davi. Amém? Porque ele tinha a visão da autoridade espiritual. Quando os profetas falavam com ele, abaixava a cabeça e se colocava diante de Deus em quebrantamento. Isso é muito sério. Tocar na autoridade de Deus, tocar na glória de Deus, você está arrumando uma encrenca para toda a sua existência, toda a sua eternidade. Amém, irmãos? Você não tem que concordar com tudo que o pastor fala, viu, irmãos? Eu não estou falando de subserviência, de obediência cega, não é isso que eu estou falando. Eu falo na parte de autoridade que o Senhor deu, porque quando o anjo brigava com Satanás, você sabe o que ele falava? Lê lá em Judas, que o Senhor te repreenda. Preste atenção como isso é importante. Amém? Então Davi, ele tinha a revelação do poder de Deus e a revelação da autoridade de Deus. 1 Samuel 24:10. Ele estava fugido, perdeu família, perdeu de recursos, perdeu casa, perdeu tudo. Vivia naquela caverna fétida. Roupa, passava banho, quando ele sai, o cara que jogou ele naquela caverna e queria matá-lo, estava diante dele. Mas ele conseguiu enxergar naquela pessoa uma unção. Eu não posso tocar. Você percebe isso? Você sabe, vou contar uma experiência rápida aqui para os irmãos. Quando eu comecei a combater a fome no sertão, eu distribuía as coisas, mas eu saía dali sempre com o sentimento de que não conseguimos expulsar a fome, o espírito da fome naquele lugar. E era uma frustração enorme. Aí eu comecei a pensar do ponto de vista de autoridade. E cada cidade nova que eu vou, cada cidade onde eu vou, eu procuro quem é aquele que tem a unção da autoridade, que levanta a espada naquela região. É a primeira pessoa que eu visito. É a primeira pessoa que eu encontro. Através da bênção dele, o caminho do trabalho, da obra, é aberto. Amém? Você imagina se nós entendêssemos isso, quanto sofrimento, quantas dores, quantas angústias nós íamos evitar? A nuvem de glória nos seguiria, meus irmãos. Ah, meus irmãos. Você imagina, observe, por exemplo, nós temos ali o Antônio Carlos, mas a Vivi, que vão se casar, estão se preparando. Eles têm a revelação de autoridade, já sentaram com seu pastor, já tem um acompanhamento, o pastor já compartilha com a igreja. Não tem como dar errado, gente. Olha, não é a questão de se vocês têm dinheiro ou não para se casarem. É a questão se vocês estão debaixo da cobertura da autoridade de Deus. A gente tem que pensar com inteligência espiritual. Ah, não, a gente não pode se casar agora porque não tem uma casa, não tem nada. Isso é proposta do mundo. Ah, então a gente vai casar com a mão na frente. Irmãos, fique debaixo da autoridade do Senhor, da unção da autoridade, e tudo irá bem. Davi entendeu isso. Davi tinha essa revelação. Quem crê, diga amém? Então ele tinha a revelação do poder de Deus, ele tinha a revelação da autoridade de Deus, e ele tinha a revelação da santidade de Deus. Amém? 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Vocês se lembram da história?
Davi, quando chegou da guerra, andando no palácio, viu lá embaixo, numa casa mais simples, uma moça, uma senhora, jovem senhora casada, muito bonita. E ele de lá, sem fazer nada, olhando para aquela moça bonita, se apaixonou pela mulher. E manda chamar para o palácio. E se envolve com aquela mulher e descobre que ela era esposa de Urias, o seu general. E ele coloca o Urias no fronte, né, da guerra, para ser consumido lá. E ele, olha a cabeça de Davi. Mas quando o profeta... E aí, né, Batseba, todo mundo conhece a mãe de Salomão. E quando o general volta, vocês conhecem a história, né? Ele manda para a guerra de novo. Bom, o fato é que o profeta Natan chegou até ele e falou assim: sabe, eu quero te contar uma história, ó rei Davi. A história que eu quero te contar é que havia um senhor com muitas ovelhas, rico, e um viajante, e um outro que só tinha uma ovelhinha, muito simples, pobre. E o viajante veio de longe com fome, e aquele senhor rico, para não pegar das ovelhas dele, pegou da ovelhinha do senhor mais pobre, matou aquela ovelha, e deu de comer a comida daquele homem pobre. Ele não quis abrir mão, porque aí Davi falou: por causa desse, para você morrer. Foi você que fez isso. Tirou a ovelhinha do menor. Mas Davi, quando convencido do pecado, presta atenção, é importante você entender isso. Quando somos convencidos do pecado, nós precisamos ter a visão da santidade de Deus. Nós manchamos a santidade de Deus. Nós enlutamos, enlameamos aquela santidade. Imediatamente Davi percebeu, porque ele tinha visão da santidade de Deus: pequei contra Deus. E se arrependeu imediatamente. Por isso a morte, como chegou até Saul, não chegou até ele. Amém? Tudo que vamos fazer, a gente precisa ter a revelação da santidade de Deus. Amém, irmão? A pergunta é fácil. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso que eu estou fazendo? A pergunta é simples. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso que eu estou fazendo hoje? E quando você pensa desse ponto de vista, você consegue ter uma visão, uma revelação da santidade de Deus. Amém? Quando ninguém está vendo. Então Davi, ele tinha a revelação do poder de Deus. Isso é inteligência espiritual. Ele tinha a revelação da autoridade de Deus. Inteligência espiritual. Ele tinha a revelação da santidade de Deus. Diante da santidade de Deus, o que ele fez foi um pecado. Se arrependeu imediatamente e pediu perdão. Quando confrontado com aquela realidade. Saul não. Saul, quando Deus mandou matar aqueles reis, destruir tudo, ele pegou as melhores ovelhas, pegou o rei como troféu, e estava lá todo, né? E o profeta diz: o teu reino acabou hoje. Se Davi não se arrependesse, o reino dele acabaria ali. Mas ele imediatamente se arrependeu, porque ele olhava, ele tinha a revelação da santidade de Deus. Quem crê, diga amém. E por último, Davi, ele tinha a revelação da glória de Deus. Amém, gente? Olha que texto maravilhoso. Segundo Samuel 24, 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te preparei pelo devido, eu te comprarei. Davi falou para Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Sabe essa história? Davi queria fazer um altar, consagrar esse altar ao Senhor, e foi nas terras de Araúna. E quando o rei chegou lá, Araúna ficou todo envaidecido, honrado, e ele diz: eu preciso de umas terras aqui para construir um altar e para oferecer ao Senhor.
Araúna falou: oh, meu rei, tudo que é meu tudo que está aqui é seu. Escolhe o que você quiser. E Davi falou: eu não quero de graça. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Essa é a revelação da glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, glória e honra caminham juntos. Como é que nós vamos oferecer a Deus algo que não nos custou nada? É fácil fazer missões com o dinheiro dos outros. Sabe, irmãos? A gente faz sacrifício para tanta coisa. Os nossos filhos, para os amigos, para nós mesmos, para esse mundo. E para o Senhor, a gente dá resto, pega o dinheiro, o troco do pão, que está lá, em cima da mesa, pega as moedinhas aí, menino, vamos, se aquela moeda melhor que você tem, isso é sacrifício. Se a sua oferta não for um sacrifício de amor, se a sua roupa não for um sacrifício de amor, se você não está aqui, porque fez um sacrifício hoje para estar aqui, você não entende da glória de Deus. Entende? Davi tinha essa revelação, ele era rei, meus irmãos, ele podia dizer: não, então vamos lá, vamos, Araúna, você me dá um pedaço de terra aí, eu vou fazer um altar. Nada disso, eu vou comprar com preço justo, porque eu não ofereço ao meu Deus algo que não me custou nada. Presta atenção, irmãos, a oferta que a pessoa te dá para você dar, é a oferta dela, não é a sua. Eu não estou falando só de oferta financeira. Escuta, irmãos, tem gente que sai de manhã, trabalha correndo, oferece para Deus a hora que ele está mais cansado. Já percebeu esse tipo de gente? Na hora que ele está mais cansado, aí diz: agora eu vou orar um pouquinho, não é? E quando ajoelha na cama, começa aquela orar ao Pai Nosso, né? Tem gente que ainda ora ao Pai Nosso, bem rápido: Pai Nosso, está no céu, santificado seja o nome, nosso Deus. Ele não sabe nem o que está falando. Daqui a meia hora, ele não sabe o que orou mais. A Bíblia chama de sacrifício de tolo. Diante da glória de Deus, nós trememos, nos apresentamos com honra. Quando você trabalhou, recebe o seu salário, primeira coisa que você faz: isso aqui está separado para honrar o Senhor. Ninguém toca, é propriedade do Senhor. Quando, na época de Jesus, no Velho Testamento, alguém comprava uma terra, a primeira coisa que ele fazia era o espaço. Os evangélicos protestantes dos Estados Unidos também fizeram muito isso. O espaço da casa do Senhor, das coisas, isso aqui é o dízimo da terra do Senhor. Amém? Quando você faz a sua compra, a glória de Deus precisa estar sendo revelada em cada espaço da sua casa, da sua vida, do seu tempo. Amém, irmão? Quem crê, diga amém. Quem entender essa palavra, diga aleluia. Que o nosso tempo passa rápido. Mas quais são, para resumir aqui, quais são as 4 revelações de inteligência espiritual que fez Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Primeiro, revelação do poder de Deus. Segundo, revelação da autoridade de Deus. Terceiro, revelação da santidade de Deus. Quarto, se você guardar isso, você vai ver, porque isso aqui é revelação, irmãos. Isso aqui não é apenas teologia técnica, é revelação. Quarto, eu quero falar sobre as 2 espadas que te dá autoridade para vencer, te dá unção para vencer todas as guerras. Mais que vencedor, vencedor é aquele que vence uma guerra. Mais que vencedor é aquele que vence todas as guerras. É um título. Amém?